Primeiro, São Sebastião, ela tem... Bom, São Sebastião hoje, né? Que na época que começou tudo isso aqui, era chamado de papuda, né? Ou cerâmica, né? Então hoje já consolidada, né? Formada uma cidade realmente. Então hoje é São Sebastião. E a gente tinha em mente, né, que seria uma coisinha pequena, uma coisinha que só para fugir do aluguel. Esse foi o meu objetivo quando eu vim para cá. Não pensava que ia se tornar isso aqui e daqui a tendência é crescer muito mais, né? Então eu imaginava o quê? O que é que a gente pensava? Queria uma energia elétrica, um ônibus daqui para a rodoviária, o SLU fazendo a coleta de lixo. Tudo isso foi um trabalho, né, pormenor, que hoje um caminhão só não dá, tem que ser vários caminhões para fazer o trabalho de coleta de lixo. E essa coisa ela começou engateando, né? Hoje está todo mundo andando com os pés no chão, né? Todo mundo, a maioria da comunidade tem seu carrinho, tem seu meio de transporte, sua moto, tudo, sabe? E no começo era tudo difícil, né? Muito difícil, né? Mas com a participação, que falta muito hoje, falta muita participação da comunidade. Naquela época não, o povo era assim, ó. Era unido, coeso mesmo. Você participava de um evento comunitário, trazia uma autoridade, e o povo estava ali, presente, querendo saber o que era aquilo, o que a gente estava reivindicando, e é isso aí, pá, e batia a palma, e participava, reivindicava mais outra coisa, sabe? Então eu acho que o crescimento da cidade, o crescimento da vila, né, até chegar à cidade, foi assim uma luta constante, sabe, da comunidade. Da comunidade mesmo, eu falo, não é só do Josino, do Tião Areia, do Joãozão, Borba, enfim, foi da comunidade, a participação intensa, sabe? Reivindicando, nunca vi uma comunidade tão participativa e tão, né, vamos dizer assim, brigona no sentido de querer melhoria, sabe? E foi isso que alavancou a cidade, sabe? As olarias, o processo de instalação das olarias, ela se dá num processo de predestinação histórica, eu costumo dizer. Até mesmo porque, quando se definiu lá no século XIX, em 1821, que ia mudar a capital, eles ficaram empurrando com a barriga esse processo, né? A mudança de capital era uma ação estratégica e de ocupação, né, do Centro-Oeste. Estratégico porque as capitais eram sempre à beira-mar, né, na zona marítima, e naquela época não existiam os mísseis intercontinentais, e em caso de guerra, de invasão no país, se tomasse a capital, tinha tomado o país. Aí criou-se essa estratégia de mudar a capital, ceder mudar a capital para o Alto Central. Mas empurrou com a barriga praticamente 130 anos, né, 80 mais 57, 136 anos mais ou menos. Em 1889 vem a proclamação da República, cria-se a República e em 1901 a Missão Cruz é instituída, Luiz Cruz, para vir para o Alto Central para medir ou determinar, né, demarcar o espaço onde ia ser construída a capital. A Missão Cruz sabe uma equipe de 25 ou 26 pessoas e cada uma com extremidade de um ponto cardeal e uma para o centro. E a Missão Cruz uma das equipes da Missão Cruz esteve no São Sebastião, que era a fazenda papuda de propriedade, então, de Josué da Costa Meireles, pai de Zica Meireles. Isso foi em 1900, pai do Zica Meireles. A missão era estudar toda a área, né?
fauna, flora. E eles colocaram o seguinte relatório. A fauna e a flora da Floresta Papuda é rica em tais e tais árvores, em animais de todas as espécies, etc. E tem uma argila que é propícia para a fabricação de tijolos e telhas. Isso lá em 1900. Impôs-se com a barriga e vem o advento da candidatura de Juscelino Kubitschek. Resultado. Quando ele vai dar início, ele cria essa equipe, né, para dar início à Constituição do Brasil, acho que ele vai abrir os alfarrabos da história e ver lá essa citação, essa observação da Missão Cruz, de que a argila da fazenda Papuda era propícia para a construção de tijolos, fabricação de tijolos e telhas, é artefato de base geral. Aí vem aqui, já está desapaperar as terras, cria-se, acho que a zoobotânica e instala essas olarias. Estou filmando o interior de um dos fornos da Cerâmica Nacional. Esse local foi berço da construção, da queima de tijolos para a construção de Brasília. Tudo isso vai ser demolido, está sendo demolido, com o pretexto de dar lugar à construção do Hospital de São Sebastião. Até que ponto é justificável a destruição de um marco histórico da região de São Sebastião, sendo que a Cerâmica Nacional foi aqui instalada no final dos anos 50 para produzir tijolos para a construção da capital federal. A demolição da Cerâmica Nacional e de seus fornos apaga do mapa uma parte importante da construção de Brasília. Tinha tijolo naquele forno que eu rissei, que eu coloquei em pé. Eu brincava de rissar tijolos. Meu pai trabalhava na aula com meu tio e eu brincava de rissar tijolos. Quando fala da derrubada da Cerâmica Nacional, derrubou também uma parte importante da minha participação, ainda que indelével, na construção de Brasília. Porque os tijolos já estavam, foram construídos por meu pai, por meu tio, por Jane, por Zé Cozido, por finado Hélio. E esses caras, por Tio Pedro, por finado Zé Fuiça, esses caras que eram os parceiros do Falar sobre o direito à cidade, né? São várias teses que definem o que pode ser um direito ou não à cidade. Tem gente que define o direito à cidade e o direito de se locomover por ela, o ir e vir, o circular por diversos espaços que a cidade proporciona ou permite. Mas também é uma visão que a gente defende, é que o direito à cidade também é aquele que a gente transforma um lugar a partir da nossa realidade, a partir da nossa lógica, da nossa demanda, da demanda de um determinado território. Então, se a gente pega essa lógica e transfere, por exemplo, para a história de Brasília, você percebe que há um conceito difundido de direito à moradia, direito à cidade, que baliza quem pode ficar na região central de Brasília e quem não pode ficar na região central de Brasília. De quem é determinante, né, o que é determinante para ocupar um lugar onde tem a maioria da concentração de trabalho, onde tem a maioria dos equipamentos culturais, esportivos, onde a maioria tem os parques ambientais, ou seja, todo aquele direito à cidade, que é ocupar, ir e vir pelos diversos espaços que ela proporciona. Brasília desempenha uma parcela da população, quase sempre classe média alta. E para aqueles que não podem ficar aqui, eles colocam cada vez mais distante desse chamado centro, cada vez mais distante desse espaço que não vai ter a quantidade ou a qualidade dos equipamentos culturais, esportivos e também ambientais. E o Alto Mangueirão é um reflexo disso. Ele não é ainda um programa habitacional de moradia popular, ele é destinado a uma classe média, né?
que dentro do desenho de uma cidade como São Sebastião, automaticamente você já escala, porque se nos estudos que a gente acompanha define que quanto mais longe do chamado centro, mais em desvantagem social é o território, isso também se repete no próprio território. Então, quanto mais distante ou quanto mais estrutura há um determinado lugar numa cidade, mais em desvantagem social está aqueles que não estão naquele lugar. Então o Alto Mangueiral ele se infinda, assim como o Mangueiral se infindou, numa lógica que não inclui a população de fato no desenho da cidade. Não se debate a cidade a partir da lógica dos moradores. Então, por exemplo, ok, vai ser verticalizado, é um conceito de verticalização da cidade, porque do campo de vista horizontal realmente não está tendo mais espaço. Mas o que permite uma moradia? É só dormir? Né? Onde as pessoas vão estudar? A creche, a unidade de saúde, a quantidade de equipamentos esportivos de fato contempla a quantidade de moradores que estão inseridos naquele espaço. Você percebe inclusive que há outros conceitos determinados e determinantes que eu reforço um pouco do que eu estou falando daqueles que não estão nesse ambiente e ficam mais em desvantagem social. Então, por exemplo, se o Alto Mangueiral tiver toda essa infraestrutura, se tiver ali dentro um parque, se tiver ali dentro equipamentos culturais, esportivos, etc., você cria um feudo, porque tudo aquilo que está em volta não consegue acessar aquele lugar da mesma forma. Então, nós precisamos pensar uma cidade para todo mundo, e não para um determinado agrupamento ou um determinado base de condomínio e moradia. Nós vamos pensar em todo o conjunto da cidade. Às vezes, o Alto Mangueiral, quando ele terminar de ser concluído, talvez tenha mais estrutura do que a Vila do Boa, que está praticamente na rua do lado, na rua depois ali. Assim como o Morro Azul, que está ali perto também, assim como o próprio Morro da Cruz, você pega o Vila Nova, o próprio Bosque. Então, a gente debate o direito à cidade nessa perspectiva. Brasília não está sendo desempenhada e desenvolvida na mesma lógica. Você apenas transfere a moradia, mas não transfere as vagas de oportunidade de emprego. Você não garante, por exemplo, mobilidade urbana. A questão maior de tudo isso é saber se isso vai favorecer a São Sebastião, quem? A população. Que população que vai ser? Moradores da cidade? Ótimo. Se for para moradores da cidade, a gente vai ter que suportar tudo sem, né? Agora, meu amigo, sabe? Para mim vai ser se excluir essa comunidade vai ser excludente, e né? traz gente de fora, incha mais a cidade. E essa comunidade, esse pessoal que paga aluguel, continua aí vivendo, pagando aluguel, que está com um barraquinho ali, que quer fazer sua melhoria, vai ser jogado para as traças? Ou vai receber também lá no Alto Mangueiral? É isso que a gente quer saber. Eu acho que isso é fundamental, saber se a comunidade, em especial aquele pessoal que está por ali, se vai ser agraciado com esse apartamento. Ou vão tirar. Eu levanto a leve no seguinte sentido. Eu duvido e faço pouco de que isso vai beneficiar a baixa renda. Duvido e faço pouco. Eu já antevejo agora um empreendimento luxuoso e com os muros cercando esse empreendimento. E outra coisa, vou dizer uma coisa perigosa aqui, que eu vou arrumar inimigos. E como elite, como a do Mangueiral, não todos, mas tem um caso de pessoas, como a do Mangueiral, que nos olham atravessados. Eu tenho pessoas que moram aqui em São Sebastião, que provavelmente vai ir, estou num outro mundo. Eu dialoguei a vida todinha aqui. E agora no Mangueiral, eu estou num outro mundo. E eram pessoas daqui. Agora, esses que vão ocupar esse espaço não vai ser pessoas daqui. Nós vamos ser discriminados e vamos receber, sabe, o ônus da falta de planejamento com relação à infraestrutura desse empreendimento, que é onde vai ser jogado o esgoto. O que me preocupa muito é onde vai ser jogado esse esgoto. Esse empreendimento ele não é feito pensando no povo de São Sebastião e nem na baixa renda. Por quê? Primeiro, na minha opinião de lei conspirador, é um empreendimento para dar resposta aos apoiadores do governador. E o espaço é um espaço amplo e aquele negócio, né, que não aguenta que pule, né? Não tem nada de
que me faça festejar a realização do empreendimento Alto Mangueiral. E não sou contra o progresso, não, mas como diz Roberto Carlos, um erro Não justifica o outro. Isso é o que eu penso. São Sebastião tem um fenômeno muito interessante e eu queria dialogar com vocês. Muita gente pode não se questionar, mas na parte sul e leste é o lugar que mais tem crescido, tanto em ocupações quanto em programas habitacionais. E por quê? Porque ainda é um dos poucos lugares que tem terra. Então nós precisamos tomar tranquilidade e perceber qual o caminho de cidade que a gente quer, para onde ela está crescendo e de que forma ela está crescendo. Senão você vai colocar para muito distante pessoas que outrora estavam em outros lugares, sem nenhuma oferta de serviço, que vão se isolar dentro do seu próprio território, do outro território que está do lado, porque não vai ter uma sinergia que dialogue enquanto unidade, e vai criar uma segregação socioespacial, ou seja, olha, quem está ali é uma galera que é de boa, da rua para cá, a galera que vai sofrer, mesmo estando dentro do próprio território. A ocupação é feita por pessoas de baixa renda, eles chamam de invasão. Agora, quando é feita pelas pessoas de classe média, chama de ocupação irregular, né? Irregular. É ocupação irregular. Tem 2 pesos, 2 medidas e 2 nomenclaturas diferentes para a situação. Quando é o povão, a massa que ocupa, ele é um invasor. Agora, quando é o seu fulano tal assim como dizia meu pai, é ocupação irregular.